Shalom, irmãos. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos ler Lucas capítulo de número 15 e o versículo de número 11 em diante, que fala sobre a parábola do filho pródigo. E começa assim, olha. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-o, e pondo-lhe um anel na mão, e as sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Amém, Jesus? Querida, essa palavra, ela é muito forte, porque essa palavra, ela fala de um estado, de uma condição que nós temos vivido, na maioria das vezes, e principalmente nos dias atuais, né? Nós temos visto muitos querer pedir a independência para viver a sua vida de maneira que eles tenham o poder da decisão e da escolha do seu destino, dos seus caminhos. E nós temos visto isso acontecendo muito no meio da igreja. Pessoas que estão ali firme com o Senhor, debaixo de uma mentoria, sendo liderado pelo seu pastor, pelos seus líderes de célula, e de repente essa pessoa, ela acha que não está bom viver assim, e ela acaba então saindo debaixo daquela liderança e procurando o seu próprio caminho, fazendo as suas próprias rotas, e a gente percebe que essas pessoas entram em situações muito difíceis. O filho pródigo é uma palavra que dá para você tirar muitas lições dessa parábola. Jesus ele começa a falar por parábola porque ele entende que a parábola ela é muito poderosa, porque ela traz muitas revelações, tá? E você pode entender, olhar aqui pelo lado financeiro, mas não é somente o lado financeiro que está demonstrando nessa parábola. Essa parábola está demonstrando que o filho ele já não estava mais feliz, tá, de conviver ao lado do pai. E todas as vezes que nós temos um problema de relacionamento, em que nós não estamos felizes de viver com aquela pessoa, o que a gente mais quer que aconteça é que nós sejamos desligados daquela pessoa, para a gente poder fazer a nossa rota sozinho, nossa carreira solo, né? É assim que dizem. É o que acontece muitas vezes nas bandas. O pessoal está cantando ali 4, 5 pessoas, aí uma pessoa percebe que ela tem um destaque maior, que ela tem um potencial maior, então ela quer fazer tal da carreira solo, ela quer sair e fazer o caminho dela sozinho. A verdade é, querido, que quando nós optamos por fazer a carreira solo, nós automaticamente ficamos desprotegidos.
Por quê? Porque nós precisamos ser mentoreados, nós precisamos ser ajudados. O filho ali, ele tinha o apoio do pai, ele tinha a diretriz do pai, ele tinha a ajuda do pai, ele tinha o socorro do pai, ele tinha as bênçãos do pai, ele tinha tudo a seu favor. Mas quando ele disse para o pai, pai, eu quero a minha parte, porque eu quero fazer a minha vida, eu quero caminhar sozinho. Naquele momento ele não apenas está declarando que ele quer ser o autor da sua própria história, que ele quer fazer a sua própria rota, mas ele está deixando claro que ele não quer que o pai intervenha. Ele não quer que o pai entre e dê direção para ele. E quando ele faz isso, ele automaticamente ele sai debaixo dessa cobertura, ele sai debaixo desse apoio, ele sai debaixo dessa ajuda. E ele então vai. Só que por um outro lado também que a gente percebe é que esse filho ele queria voltar, ou no caso, observar o que a terra, o que o mundo tinha para oferecer. Ali debaixo da cobertura, ali debaixo das mãos do pai, sendo guardado, sendo protegido, ele percebe que ele queria algo mais, que aquela satisfação e o prazer que ele tinha na casa do pai era pouco diante do que ele queria. Então ele vai para o mundo para buscar esse prazer, para buscar essa alegria. A verdade é que no mundo as pessoas não têm amigos. No mundo as pessoas se preocupam, cada um se preocupa consigo mesmo. O que acontece? Enquanto ele tem o dinheiro, ele tem amigos. Enquanto ele tem dinheiro, as pessoas rodeiam, as pessoas o bajulam. Porém, chega um momento em que o dinheiro acaba. E junto com o fato do dinheiro ter acabado, entra também junto com isso uma crise. É instalada uma crise na nação. E juntando tudo isso, aquele homem fica numa situação, aquele jovem fica numa situação muito complicada. Porque ele não encontra emprego, ele não encontra serviço, ele não tem mais dinheiro, as pessoas o abandonaram. E nesse momento, ele começa a perceber quanta burrada ele fez. E ele percebe então que ele precisa retornar, que ele precisa reconhecer. E a Bíblia diz que ele cai em si. Glória a Deus por isso, porque é uma lição também para nós de pessoas que têm feito coisa errada na vida. E bate a mão na consciência e diz, não, eu não estou certo, eu estou fazendo coisas contrárias ao princípio, eu estou caminhando fora da palavra, eu preciso retornar para a casa do meu pai. E esse jovem, então, com essa conclusão, ele volta para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, ele é muito, mas muito bem recepcionado. Ele achava que quando ele chegasse na casa do pai, ele seria apenas mais um. Ele poderia ser subjugado a qualquer tipo de serviço que o pai quisesse, até porque ele tinha perdido toda a autoridade, ele tinha perdido toda a razão, ele tinha perdido tudo, né, o que ele tinha conquistado com o pai ali. Então ele achava que nessa condição ele estava pronto a submeter a qualquer situação que o pai determinasse para ele. Mas quando ele chegou lá, a Bíblia diz que o pai o abraçou, que o pai deu para ele todo o direito que ele tinha. E ele tinha gasto tudo, ele já não tinha mais direito à herança, mas o pai o colocou novamente na herança de tudo que o pai tinha novamente. O pai deu anel para ele, simbolizando a aliança, calçou os pés dele, mostrando para ele o quanto que o pai estava preocupado com ele, deu roupa, deu vestes para ele e tudo isso. Só que acontece um episódio muito triste, porque o irmão mais velho, ele não havia compreendido o quanto que o pai ama, o quão grande é o amor do pai. E ele fica irritado, ele chega e ele fica fazendo birra lá fora, ele não quer entrar, porque ele sabe que está uma festa acontecendo dentro de casa, mas ele fica birrado, ele fica brigado, chateado, e o pai tenta então levar ele para dentro do ambiente para poder festejar com eles, mas ele, bravo ali, ele chega e questiona o pai, ele diz, puxa pai, esse menino aí é um gastador, esse menino aí é totalmente errado, ele pegou o dinheiro do senhor, ele gastou tudo, e agora o senhor ainda faz uma festa para ele ainda? Que história é essa? Que história é essa? Eu estou aqui trabalhando há quanto tempo contigo, nunca quebrei uma lei do senhor, um mandamento do senhor, sempre fiz a coisa certa, correta, e no entanto nunca tive nenhum cabrito para comer, para fazer uma festa com os meus amigos, e agora esse teu filho gastador aí chega e o senhor faz uma festa para ele? Que história é essa? E aí então o pai coloca a condição, ele disse, meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Quer dizer, puxa, eu nem sabia que você queria fazer uma festa. Se eu soubesse que você quisesse fazer uma festa, eu com certeza eu teria liberado, não apenas um cabrito, quantos cabritos você precisasse para fazer sua festa.
Na verdade, o problema não está em que eu não te dou nada, o problema está que você não se apodera, que você não toma posse, porque tudo que é meu é teu, você pode chegar e você pode usufruir. Agora, o seu irmão ele estava perdido, o seu irmão ele estava totalmente nas mãos do inimigo, e agora ele foi resgatado, ele voltou, ele caiu em si, ele ele teve uma nova consciência. E então é por isso que nós estamos fazendo essa festa, porque ele estava perdido e ele foi achado. E a Bíblia termina dizendo aqui no versículo número 30, 31 e 32, diz assim: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretriz, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Então, querido, essa parábola do filho pródigo é uma parábola que mostra o grande amor de Deus para com cada um de nós, mas também mostra o relacionamento de filhos, de pessoas que convivem debaixo do teto, na casa do pai, e que muitas vezes, não compreende a ação de Deus na vida daqueles que precisam voltar, que precisam novamente se integrar ao corpo, que precisa ser ativo novamente ao corpo. Então é uma parábola muito linda, muito maravilhosa. Mostra o amor de Deus, mostra que muitas vezes as pessoas não têm paciência, as pessoas não têm amor, às vezes as pessoas não conseguem compreender uma situação difícil que alguém passa na vida. E essa parábola ela quer dizer isso, ela quer mostrar para nós que do mesmo jeito que Deus ama profundamente, muitas vezes nós somos incompreendidos, muitas vezes nós não somos aceitos, muitas vezes nós temos problema. E outros que estão dentro da igreja muitas vezes não entendem porque que Deus abençoa tanto uma pessoa e não abençoa ela. Tá? E na verdade não é porque Deus não abençoa, é porque ela não toma posse, é porque ela não recebe. Tem pessoas que são fechadas para receber a ação de Deus. Tem pessoas que não aceitam receber algo bom da parte de Deus. Ela acha que ela não merece. Ela acha que Deus não, que ela só tem que trabalhar, lutar e isso e pronto, acabou. Então é uma parábola que é um desafio para nós. Fica para você essa palavra nessa manhã. Entenda que Deus te ama profundamente. Aprenda a amar os seus irmãos e aceitá-los e a deixar Deus integrá-los novamente e receba tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Nunca diga não para as bênçãos de Deus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.